Nós estamos de volta no Questões de Fé, então eu queria completar aquilo que eu dizia no bloco anterior. Na verdade, são são três momentos em que há uma repetição. Nós tivemos, tanto no mundo quanto na igreja, um primeiro momento que nós diríamos uma predominância do individualismo. Nós estamos vendo isso desde da Rerum Novarum, né? Uma predominância do individualismo. O individualismo seria aquela famosa frase que as pessoas costumam dizer, cada um por si, Deus por todos, né? Ou seja, é só Deus que fica por todos. Agora nós aqui, cada um tem que se virar, cada um por si. Na fé, na religião, principalmente eu quero me referir à Igreja Católica, havia as famosas missões. E nas missões, todas as vezes que uma paróquia acolhia a missão, antigamente, isso é antes do concílio, se deixava uma cruz com a frase, salva a tua alma. Aliás, por sinal, o português correto, né? A ideia não é muito oportuna, mas pelo menos o português está correto, porque se fosse hoje, colocariam qualquer coisa de tipo, salve a tua alma, ou enfim, seria errado. Mas salva a tua alma, o português está correto, mas a ideia é muito individualista. Ou seja, a preocupação em ser cristão é para salvar-se a si mesmo isoladamente. Essa piedade individualista, ela chegou até, digamos assim, a primeira metade do século XX, 1940, por aí, quando houve uma crise desta piedade, principalmente nos países europeus e na França, com a introdução dos movimentos comunistas, que falavam de uma salvação coletiva, não salvação no céu, é claro, nós já falamos disso, mas uma salvação aqui na Terra, onde o indivíduo não importava, o que importava era o todo, era a sociedade como um todo. Então podemos chamar isso, ao contrário de individualismo, de societarismo, sociedade, societarismo. E os cristãos também começaram a entrar no societarismo. O Concílio Ecumênico vai reforçar o societarismo com a ideia povo de Deus que caminha para a terra prometida. E a igreja definida como povo de Deus, a dimensão eclesial como sendo fundamental, porém, o povo se sentiu um pouco sem espaço, porque muita gente se preocupava e se preocupa até hoje com a sua salvação individual, com a sua Deus me ama individualmente, né? Então se voltou ao individualismo por reação dentro da igreja, ao societarismo, se voltou ao individualismo nos movimentos pentecostais. Nos movimentos pentecostais, o que pega, né, digamos assim, é a salvação do indivíduo. Ou seja, a comunidade, a igreja não importa. Porém, no Concílio Ecumênico Vaticano II, não se caiu simplesmente no societarismo. É a experiência de uma vida comunitária que nós estamos falando hoje. A vida comunitária não ignora as perspectivas da pessoa individual. E aí eu faria um esqueminha muito simples que há muito tempo atrás eu já fiz aqui. Na perspectiva cristã autêntica e verdadeira, dentro do espírito e da letra do Concílio Ecumênico Vaticano II. Quando a gente coloca na cabeça a ideia de comunidade, nós resgatamos o indivíduo e o chamamos de pessoa, resgatamos o coletivismo societário e substituímos pela comunidade. Na comunidade, a pessoa é valorizada. E a pessoa na comunidade valoriza a comunidade. Então, existe uma integração que esse documento que nós estamos estudando vai depois colocar como ponto de partida, como fonte de alimentação espiritual, a própria Trindade Santa.
Vamos parar um pouquinho para depois continuar e vamos ver agora a prática. O William Correia, coordenador do Abrigo São Paulo, vai continuar a nos informar sobre a história desta instituição. Confiramos. Muito antes de existir a Lei Orgânica de Assistência Social, né? Muito antes de existir o curso para assistente social, o Abrigo já fazia esse trabalho. Como uma casa cristã, aqui nós temos as oficinas. Tem as oficinas de oração, tem oficina de artes, né? a oficina de convivência. Casa de passagem, né? É um abrigo institucional, mas é provisório. A gente dá um prazo aí de 60 dias para a pessoa se organizar, mas não que seja engessado, né? Fez 60 dias, tem que sair. Não, a gente vai observando a pessoa como ela está se organizando. Chegam pessoas aqui sem documento nenhum. Aí a gente faz o encaminhamento para tirar a documentação. Alguns não tem nada, a gente tem que pedir a certidão de nascimento lá onde a pessoa mora, no Bahia, no Mato Grosso, em todos os lugares. A gente faz o pedido de certidão para, posteriormente, confeccionar a identidade. Nós temos uma parceria com a prefeitura, né? Mas em alguns casos fica faltando e os vicentinos dão esse apoio. Mandam as doações para cá de roupa, de gêneros às vezes, e a gente repassa isso para os acolhidos. Muito interessante. Agora, o parágrafo 53 do nosso compêndio de doutrina social nos ensina o seguinte: a transformação social que responde às exigências do reino de Deus, essa transformação não está estabelecida fixamente nas suas determinações concretas uma vez por todas. Trata-se antes de uma tarefa confiada à comunidade cristã, que a deve elaborar e realizar através da reflexão e da praxe inspiradas no Evangelho. É o próprio Espírito do Senhor que conduz o povo de Deus e, concomitantemente, preenche o universo, inspirando de tempos em tempos soluções novas e atuais à criatividade responsável dos homens. A comunidade dos cristãos inserida nos dinamismos do mundo e da história, e por isto mesmo aberta ao diálogo com todas as pessoas de boa vontade, na busca comum dos germes de verdade e de liberdade disseminados no vasto campo da humanidade. A dinâmica de uma tal renovação deve estar ancorada nos princípios imutáveis da lei natural, impressa por Deus Criador na sua criatura, e iluminada escatologicamente mediante Jesus Cristo. Olha, isso aqui é muito importante, é muito interessante. Eu só queria ressaltar nesse parágrafo aquilo que disse logo no começo. Esse trabalho da transformação social, diz o texto, ele não é uma coisa fixa na sua implantação prática, que a gente tem que botar no trilho e continuar a vida inteira. Aquilo que eu falei no início, ao falar da violência no país, nos permite à igreja e a cada um de nós, e a igreja deveria ser mestra em fazê-lo e ensinar a fazer a renovação de si mesma. Observar, nós estamos agindo corretamente? O que nós estamos falando e fazendo hoje, que é muito parecido com o de 40 anos atrás, de 30 anos atrás, deve-se continuar desse jeito? Se a gente percebe que as coisas não estão funcionando, a gente tem que ter a humildade de reconhecer a falha, reconhecer os equívocos. É um problema. Os eclesiásticos, de maneira geral, não a igreja, eles têm uma mania dogmática de fazer dogma aquilo que não é dogma e de
desvalorizar aquilo que é dogma. Então, hoje acontece muito isso. Aquilo que é verdade de fé e fundamental na nossa fé, na prática, né? A gente não liga. Mas as coisas que podem ser mudadas, as coisas que podem ser reformadas, renovadas, a gente fica no trilho. Então vamos ter cuidado, porque pode ser que o que a gente fez desde 40 anos até os dias de hoje, as frases, as palavras, as atitudes, as opções, não funcionem hoje. Está na hora de pensar, fechar o olho e falar, meu Deus, Espírito Santo, nos ilumine, nós não estamos respondendo corretamente. E eu sei que o tempo está terminando, mas a gente tira dos outros. Eu quero só completar esse raciocínio dizendo o seguinte: há pouco mais de 3 anos atrás, foi feita uma pesquisa no Brasil em que a credibilidade da igreja estava a mais de 65%. Sabe quanto que está hoje? 46%. Menos da metade. As Forças Armadas estão com 70 e tantos %. Em segundo lugar está a igreja. Mas também eu não queria que a igreja ficasse abaixo do Senado, do Congresso, dos políticos, enfim, todas as instituições podres, né? Mas caiu muito. É sinal de que o povo não está acreditando muito em nós mais. Portanto, é bom rever. Voltamos daqui a pouco.